E aí, galera, tudo bem? Boa tarde. Eu trouxe esse vídeo aqui para a gente conversar um pouco sobre cultura organizacional, tá? Para quem não conhece, cultura organizacional é um sistema de valores, crenças e comportamentos que guiam uma empresa. Você já parou para pensar o que realmente molda a cultura de uma organização? Será que é o propósito? Será que é a inovação? Será que é o salário? O que será que faz? Ou talvez é a forma que a gente se organiza, como a gente se relaciona. Na verdade, é tudo isso, tá? E a gente vai passar pelos 12 pilares dos elementos fundamentais que façam essa interação na cultura organizacional, beleza? Eu vou passar superficialmente por cada um deles. Na sequência, eu vou mostrar uns slides para a gente pensar. Esse vídeo aqui vai ser mais perguntas do que respostas. Começando pela maestria. A maestria diz o quanto as pessoas são incentivadas a se tornarem melhores no que fazem. Uma cultura de excelência, confiança e inspiração. O segundo é a compensação. Ela deve ser justa, transparente e alinhada. Quando a compensação é equilibrada, o ambiente fica respeitoso e as pessoas se motivam. O terceiro é a autoridade. A liderança não é apenas dando ordens, mas o empoderamento que você faz nas equipes para elas poderem tomarem decisões por conta próprias e serem responsáveis. O quarto é a estrutura. Sem uma estrutura clara, um organograma, os talentos vão se perder. A empresa precisa saber como ela se organiza, as responsabilidades e as hierarquias. O quinto é o workflow. São os fluxos de trabalhos que eles devem ser eficientes para impulsionar a produtividade. Eles precisam ser flexíveis para se adaptar às mudanças, mais eficientes para que as pessoas conheçam e entendam o processo do que estão lidando. O sexto é a informação. Como as informações fluem? Uma cultura transparente promove o engajamento e elimina ruídos. Sabe aquele disse-me disse? O sétimo é o recurso. As ferramentas e tecnologia disponíveis que refletem a prioridade do que é a empresa, para que dá o sucesso aos times com esses recursos. A oitava são reuniões. Elas precisam ser produtivas, não podem ser reuniões para perda de tempo. A maneira que as reuniões são conduzidas diz muito sobre a cultura da empresa. O nono é a estratégia. As pessoas têm que ter uma visão clara de como está a estratégia da empresa, um plano bem definido, que se conecta com os objetivos comuns. O décimo é a inovação. Com a inovação valorizada, o ambiente aberto a novas ideias e a cultura viva traz a evolução. O décimo primeiro é o propósito. O porquê de tudo? As empresas com propósito inspiram as pessoas para ir além de apenas bater metas, né? Propósito, claro. E o décimo segundo é associação. Relacionamentos internos e saudáveis e parcerias externas fortes que solidificam a cultura da organização, transformando ela robusta. Agora eu vou compartilhar com vocês os slides que eu comentei anteriormente. Nele eu vou fazer perguntas para a gente refletir, tá? Fique à disposição para colocar no comentário a resposta dessas perguntas ou até quiser bater um papo. Compartilhando tela agora com vocês, tá, pessoal? Vamos lá. Então, vamos começar com a associação. Como é o processo de recrutamento e seleção de seus colaboradores? Como os times funcionam? Como os membros mudam de um time para o outro? Como é o processo de desligamento? Como é o compartilhamento de informação entre as áreas? Vamos passar para a maestria. Como damos e recebemos feedback? O que é esperado dos colaboradores em termos de aprendizado e crescimento pessoal? Como as competências estão relacionadas com as trajetórias profissionais da empresa? Como as competências são desenvolvidas? Como a colaboração é estimulada? Passando para a compensação. Como nossa política de atraso e desenvolvimento de talentos interage com o sistema de compensação? Que incentivos essa empresa oferece a seus colaboradores? Que mensagens estão implícitas nesses incentivos? Como definimos o que é justo em termos de recompensa? Passando para a estrutura. A estrutura atual maximiza a agilidade e aprendizado e a colaboração? Você conhece outros modelos de estrutura? Que exemplos de auto-organização temos em nossa empresa? A estrutura atual é a mais adequada para entregar valores continuamente aos clientes? Autoridade. Que tipos de decisão podem ser tomadas sem a necessidade da aprovação de outros?
Como as decisões mais importantes são tomadas? Como a empresa lida com risco? Propósito. Aqui é um ponto filosofal, que o propósito da empresa é um sonho coletivo. Deve ser compartilhado o propósito, tanto da empresa quanto do colaborador. Inovação. Quem participa das iniciativas de inovação? Estamos focados em retorno de curto ou longo prazo? Somos referência em inovação? Já perdemos oportunidade por falta de criatividade e por falta de agilidade? Como inovamos? Recursos. Como os recursos financeiros são geridos no tempo e espaço? A alocação de recursos é influenciada pela estratégia ou pelo propósito? Como os recursos são alocados em relação ao core business da empresa? Como avaliamos a nossa performance financeira? Estratégia. A estratégia da empresa está conectada ao seu propósito? Como a estratégia é comunicada? Como a estratégia afeta a nossa rotina? Como a estratégia da organização é desenvolvida, refinada e atualizada? Reuniões. Nossas reuniões têm uma estrutura clara? Como é documentado o compartilhamento das nossas reuniões? Nossas reuniões facilitam o nosso trabalho? Quais reuniões são recorrentes e por quê? Já fizemos alteração nos modelos das nossas reuniões para ganhar mais eficiência? Informação. Como decidimos o que é seguro compartilhar? Quais informações são controladas? Sinto que tenho acesso a todas as informações que necessito para o meu trabalho? Essas informações são de fácil e rápido acesso? Que tipo de comunicação é encorajado na empresa? Workflow. Qual a relação entre o workflow e a estrutura organizacional? Quem é responsável pelos resultados do projeto? Como damos visibilidade aos projetos em andamento? Como os projetos são iniciados, cancelados ou modificados? E quem define os recursos? Aqui, pessoal, como eu falei desde o princípio, é um processo mais de pensamento e filosofia para vocês entenderem como funcionam os critérios da organização, né? E refletirem como hoje está operando esses 12 critérios da cultura organizacional na empresa de vocês, ou até comentar, trocar informações, bater um papo, compartilhar, né? Como é feito aqui, como é feito aí. A gente pode até ter esses bate-papos, um café para falar sobre isso. É um convite para reflexão esse vídeo aqui, tá? Nenhum desses elementos, como eu comentei com vocês, eles operam isoladamente, tá? É da interação entre cada eles que se forma a cultura organizacional e ela realmente ganha forma. Por exemplo, uma estratégia sem inovação pode levar à estagnação. Uma boa estrutura sem propósito pode desmotivar as equipes. O equilíbrio e a harmonia entre esses 12 pilares fazem o efeito, tá? Então, desses elementos, está forte, com esses elementos, a sua organização fica forte. Qual precisa de atenção nesse momento por aí? Em qual você pode atuar? Não precisa fazer o todo. Pode ser de pouquinho em pouquinho para emergir essa cultura nova. Beleza? Muito obrigado por todos compartilhar esse vídeo assistindo comigo. E agradeço a PUC Minas, que esses slides que eu mostrei para vocês vieram de lá, da professora Denise Eller. Um abraço, pessoal. Até o próximo. Fiquem com Deus.